Dependendo do horário, encontrar uma vaga para estacionar na Avenida Conde Ribeiro do Vale é quase uma missão impossível. Lugar disponível só mesmo na faixa reservada para os taxistas, mas lá não pode parar. Na frente da farmácia, poucos respeitam os 5 minutos indicados na placa. Por isso, no dia da chegada de mercadorias, é preciso recorrer aos cones para garantir a vaga do caminhão. Muitas vezes os motoristas dos carros não respeitam, no caso, a sinalização da farmácia, que o período máximo de tempo para parada é 5 minutos e muitas vezes ficam meia hora, 1, 2. Chega meu caminhão pra gente, não tem como ele parar, não tem como fazer nada. E o próprio cliente que vem 5 minutos aqui, não quer parar aqui, não tem como também. O desrespeito se dá quando algum motorista para o trânsito para conversar com um pedestre, ou ainda quando as motos estacionam em intervalos irregulares, ocupando espaço onde poderia parar um carro. Mas não é só na avenida que os problemas são verificados. Um dos pontos críticos e alvo de muitas reclamações é a ponte aqui do bairro Tabuão. Nos horários de maior movimento, os condutores chegam a ficar confusos, sem saber de quem é a preferência. Vejo no horário de pico, principalmente 6 horas da tarde, uma confusão entre automóvel, pedestre, bicicletas, motos e crianças. É um lugar que oferece perigo para o usuário, principalmente para o usuário simples, pedestre. Diante de tantas irregularidades no trânsito, a Rádio Clube resolveu colocar mais uma vez o tema em discussão no programa interativo. O trânsito em Guaxupé hoje está chegando num ponto caótico. A informação de 18 mil carros em Guaxupé hoje é uma coisa que assusta a gente. E o que aconteceu em Guaxupé? O hábito virou a lei. Então não se cumpre a lei, cumpre-se o hábito. Eu paro na esquina, eu paro numa parada proibida e não existe punição para isso. Foram convidados Cabo Reginaldo Carneiro, da Polícia Militar, e Edson Fonseca, que é coordenador de transporte e trânsito da Prefeitura de Guaxupé. Os dois responderam diversas perguntas dos ouvintes e, de acordo com Edson, uma alternativa para melhorar o trânsito na cidade seria a instalação de semáforos. Nós temos que ter inicialmente aí uma medição. Número de veículos que passam pelo local por minuto, né? Tudo isso. Visivelmente, nós temos a noção de que realmente em alguns pontos de Guaxupé haverá necessidade de instalação de semáforo, sim. Além da estrutura, é preciso também fiscalização. Compete à Polícia Militar o cumprimento das leis. E, de acordo com o Cabo Reginaldo Carneiro, o abuso dos condutores não é resultado da tolerância dos policiais. Se o policial que sai às ruas, ele está sendo tolerante, aí é uma questão pessoal dele, que deve ter a denúncia formalizada, para que essa situação seja analisada e o policial, se estiver cometendo alguma irregularidade no desempenho da sua função, ele vai ser punido conforme manda a lei. Ainda segundo Carneiro, os cidadãos têm o direito de denunciar infrações até mesmo dos policiais, pois as leis de trânsito valem para todos. O cidadão, ele detectando irregularidade no trabalho de qualquer servidor público, ele deve formalizar uma queixa no órgão ao qual esse servidor está vinculado, para que seja instaurado um procedimento administrativo e verificado se esse profissional cometeu ou não transgressão, ou crime, ou algum ato de infração que seja, para que ele seja punido. Nas calçadas, os pedestres sofrem com a ocupação das lojas e outros estabelecimentos. Na hora de atravessar as ruas, as faixas também podem não ser suficientes. Nós vamos fazer uma reformulação dessas faixas, pegando os pontos críticos da cidade, assim como a Avenida Tancredo Neves, o pessoal reclama demais, em toda a sua extensão, até na Avenida Baixo Santa Cruz, colocando aí as travessias, como é feito nessas cidades maiores. Poste Caldas nós temos exemplos, que são as elevações, dito como passarela para pedestres. Para acabar com os abusos e desrespeitos no trânsito, é preciso o entrosamento da Polícia Militar e da Prefeitura. A Prefeitura, na questão de sinalização, de implementação dos mecanismos para viabilizar o fluxo de trânsito. A Polícia Militar, na questão da fiscalização, da prevenção e até mesmo da repressão com relação a motoristas inabilitados, motoristas dirigindo embriagados. Esse entrosamento, setor de trânsito e Polícia Militar, nós vamos chegar a um consenso que tudo vai melhorar para Guaxupé.